Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso A Força no Esporte, Teoria e Metodologia. Nós estamos gravando esse curso, né? Nós gravamos esse curso para você que deseja fazer a diferença no mundo da educação física, né? Você como profissional de educação física, ou quem sabe até um admirador do esporte, você com certeza vai sair renovado desse curso, porque as informações que nós trazemos e vamos explanar aqui para você, elas vão ajudar, né, de maneira eficiente a fazer você entender como que a força ela se comporta, né, como que você consegue manejar os treinamentos, seja para um atleta ou então às vezes no dia a dia dos seus alunos, se você é profissional da educação física, ou se você tem um estúdio, né, vai ser muito fácil e muito eficaz esse curso para você e você vai sair com certeza renovado com essas informações e espero que consigamos agregar de maneira positiva aí na sua vida, na sua sociedade como um todo, tá bom? Então, sem mais delongas, meu nome é Fernando Vainaroves, sou profissional de educação física, né, atendo consultoria online e também tenho o meu centro de treinamento, né, meu estúdio aqui em Ponta Grossa, na minha cidade, tá? Então, vamos que vamos. O que é força? Todo mundo fala, né? Força, o que é força? Vamos treinar força. Então, hoje eu quero que você. Eu vou te dar aqui 10 segundos para você responder mentalmente, anotar, né? Vamos dialogar, nós vamos bater um papo aqui bem legal, tá? O que é força? O que você responderia para mim se eu tivesse, né? Se você estivesse aqui na minha frente, o que você responderia? O que é força? Vamos lá, relógio. Então, força nada mais é do que a interação entre dois corpos que tende a causar movimento, tá? Força é o que garante a alteração dos movimentos, né, dos objetos no espaço. Força é o que garante a aceleração dos objetos, tá? Como diz a Newton, né? Então, segundo a lei de Newton, nos traz que a aceleração de objeto é proporcional à força a ele aplicada. Então, pessoal, nada mais é a força do que o que garante a movimentação. Então, sem força não há movimento, perfeito? E com isso, nós vamos diferenciar agora o que é força enquanto grandeza vetorial, né? O que é a força por parte da física como um todo, e o que é força enquanto a capacidade física, tá? O que é a capacidade física do nosso organismo, força muscular, e vamos diferenciar da capacidade física, força muscular, do fenômeno físico, perdão, força muscular. Então, o fenômeno físico nada mais é do que uma grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido. Poxa, Fer, o que é isso? Não entendi nada. Então vamos lá. O que é uma grandeza vetorial, né, diferenciando de grandeza escalar? Uma grandeza escalar, ela por si só, ela se explica. Então, por exemplo, hoje está 5 graus, né? Você está me vendo de jaqueta aqui, ó. Está 5 graus, está frio aqui em Ponta Grossa. Então, não digo 5, deve estar agora aqui uns 12. Mas está frio, então a temperatura por si só é uma grandeza escalar, ela você já sabe, né? 5 graus, tá frio. 30 graus, tá quente pra caramba, tá? Massa, né? O peso, né? Digamos assim, a massa dos objetos. Eu peso 93 quilos. Eu peso 93 quilos. Acabou, ó. Você já entende isso daí, tá? Por exemplo, o tempo também. Ah, eu tomei um banho de 15 minutos. 15 minutos, você já sabe. Ele já é autoexplicativo, tá? E uma grandeza vetorial, ela precisa de uma complementação. Então, se eu falar para você, tem uma garrafa aqui nessa sala. Você não sabe me dizer onde que está essa garrafa. Eu tenho que falar para você, ó. Ela está no sentido tal, na direção tal, entendeu? Então, eu preciso que você entenda isso agora, porque é muito importante, tá bom? Então, ó, grandeza vetorial nós já entendemos, ela precisa de uma complementação. Então, que possui módulo, direção e sentido. O módulo nada mais é do que a magnitude, a grandeza dessa força. Por exemplo, para eu mexer no módulo, um exemplo que está bem fácil para você entender aqui, ó. Estou lá no supinão, certo? Supinão. Para eu mexer no módulo, na intensidade dessa força, eu vou colocar mais peso. Por exemplo, assim, ó, 5 quilos na barra e eu coloco 50 quilos na barra. Então, eu estou mexendo no módulo, na intensidade, na grandeza, na magnitude. Perfeito? Direção e sentido, tá? Direção vertical, horizontal. Perfeito? E o sentido na vertical para cima e para baixo e na horizontal
para a direita e para a esquerda, perfeito? Então, por exemplo, eu estou empurrando um objeto aqui, certo? Vou pegar esse controle aqui para você entender. Então, ó, nesse objeto, então, o que que é a força? Nada mais é do que eu conseguir colocar aqui na palma da minha mão. Então, ó, eu não tenho nenhuma força nele, porque ele não está se movendo, perfeito? Então, se eu conseguir aplicar uma força que supere, né, a própria resistência do objeto, então eu vou conseguir mover esse objeto, perfeito? Então, a ideia da força é isso, é você justamente vencer a resistência dos objetos e conseguir alterar esse movimento, né, no espaço, seja aonde for, tá? Então, enquanto fenômeno físico, grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido, tá? E agora, enquanto capacidade física, nada mais é do que a capacidade do ser humano de superar uma resistência externa ou se contrapor a ela por meio de esforços musculares, tá? Então, para resumir, para você entender fácil aqui, a nossa capacidade física, força muscular, causa o fenômeno físico força muscular. Então percebam que nossas alavancas ósseas, a nossa musculatura, nossos tendões, então tudo isso que nós temos, nós conseguimos causar esse fenômeno físico força. Então nós não possuímos a força, nós causamos ela. Consegue entender? Então é muito importante que você entenda isso, que no teu dia a dia vai ficar muito mais fácil o teu entendimento e você vai conseguir transferir isso para os seus atletas, né, e para a sua parte do treinamento em si, tá? E a fórmula da força nada mais é do que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, lembre que eu falei lá para vocês, a força nós conseguimos mudar agora ela como? Tanto pela massa, então nós aumentamos a nossa força tanto pela massa quanto pela aceleração, certo? Então eu estou ali com o meu supininho, mais uma vez, aquele exemplo tranquilo, coloquei 10 quilos na barra, estou colocando uma velocidade X para movimentar a minha barra. Então, se eu aumentar a minha massa, se eu colocar 15, 20 quilos no meu supino, eu vou aumentar a minha força. E se eu aumentar a minha intenção de empurrar o mais rápido possível, também vou aumentar a minha força. Então percebam que você mexe na sua força tanto pela massa quanto pela aceleração, certo? Então isso é bem tranquilo. Depois que você consegue entender esse conceito, fica muito mais fácil, tá? Então, resumindo aqui, força, o que que é? Interação entre dois corpos que tende a causar movimento, certo? Enquanto o fenômeno físico, ela é uma grandeza vetorial que possui módulo, direção e sentido. Enquanto capacidade física é a capacidade do nosso aparelho locomotor de superar ou se contrapor, né, por meio de isometrias, quem sabe, por meio de esforços musculares, tá? Então, nossa capacidade física causa o fenômeno físico. Perfeito? Tá? Então aqui a gente encerra essa aula introdutória sobre força para que você consiga direcionar toda essa parte teórica aqui, tanto para a sua prática quanto para as próximas aulas que nós vamos ter aqui no nosso módulo, tá bom? Então, a próxima aula agora é com o professor Luiz sobre hipertrofia.